Ler, um hábito considerado simples para milhões de pessoas, capaz de despertar o aprendizado e ampliar o conhecimento. São tantas viagens possíveis através da literatura, e não é que o Rafael Amorim conseguiu unir a sua paixão pelas histórias e também a família. O Mundo de Chico é a sua mais recente obra e fala aí do filho Francisco. Seja bem-vindo ao Unisque Notícias. Como despertou esse teu gosto pelo mundo da literatura, dos quadrinhos? Desde muito novo, né? Quando eu estudei na cidade de São Paulo até os 12 anos de idade, e aos 12 anos, 11 para 12 anos de idade, eu fui convidado por um amigo nosso que trabalhava com a Disney, no Núcleo Abril Disney que tinha, e lá eu fiz um estágio lá, aprendi com eles como é o desenvolvimento de uma história em quadrinho a nível, né, de internacional, que eram os quadrinhos da Disney que eram feitos no Brasil, a maioria deles, aqueles que foram publicados aqui. Essa coisa de contar história através da arte sequencial começa justamente nesse período aí que eu tive essa chance de aprender com um dos maiores quadrinistas brasileiros, que é o Primádio Montov. Ele foi o nosso mestre, nosso professor, e eu com 12 anos já estava lá, então aprendendo essa vida aí. E o Mundo de Chico é inspirado no seu filho Francisco. Como se deu essa ligação? Pois é, acontece que todo bom pai deve contar uma boa história para o seu filho. Assim deveria ser, né? Eu acho que isso é importante para o crescimento e desenvolvimento intelectual do jovem e também para a aproximação entre pais e filhos, né? E eu, como fui chefe escoteiro durante 32 anos, né, então tinha muita história para contar. E assim fui contando ao longo do tempo as historinhas para o Chico, o Francisco no caso, que hoje está com 7 anos, e o ano passado disse: pai, por que não faz isso em história em quadrinho para mim, né? Coloca as histórias na nossa turminha. A turminha que ele diz são os amiguinhos invisíveis, os bichinhos de pelúcia, e só os seus amigos do cotidiano, né? Mas eu vou fazer, vamos fazer, porque está na hora então de fazer essa obra independente, vamos realizar ela. E o que ele achou das histórias? Olha, ele é o meu corretorista até hoje, né? Ele consegue desenvolver uma história muito rápido, um argumento muito rápido. E como aquele argumento ele tem uma característica de linguagem deles, da idade deles, eu acho fantástico poder aproveitar esse argumento e fazer, então, o nosso roteiro. Ele está adorando, né? Ele está curtindo ao máximo, é lógico que uma criança de 7 anos vai adorar estar numa história em quadrinho, né? Uma das indicações que consta no livro é para os pais lerem para os seus filhos. Para ti, qual é a importância dessa ação? Para mim, a experiência que eu estou tendo, né, com o Francisco é uma experiência que eu já tive com outros meninos e meninas na área do escotismo. E essa questão da linguagem, né, como falar com o jovem, como se aproximar do jovem, eu tentei colocar em algumas coisas, em algumas histórias nesse livro. Então tem no meio do livro, nós temos ali uma historinha para crianças de 3 a 4 anos de idade, para o pai ler. Por que o pai? Porque a mãe está sempre com o filho, né? O filho sempre, na maioria das vezes, está mais com a mãe cuida mais, etc. E eu não vejo essa aproximação do pai, do homem, né, com seu filho e com a sua filha. Claro que nos dias de hoje a coisa está um pouco diferente, mas é mais uma mãozinha que eu estou tentando dar assim: olha, você pode contar a história, você deve contar uma história, você deve ver um pouco mais com seu filho. E vem mais novidades, mais livros? Vem, esse aqui é o volume 1, né, que a gente tem, né, que a gente desenvolveu agora. Como eu disse, é uma obra totalmente feita em família, né? A mãe do Francisco ajudou, a avó do Francisco ajudou, o pai do Francisco, está todo mundo ali. Então a gente já tem programado mais 3 volumes, né? Já estão feitos, já estão sendo desenhados, já estão sendo coloridos da maneira que deve ser feito. E agora a gente vai de período em período lançar aí, se Deus quiser, mais uns 2 ou 3 volumes do Chico e assim vamos lá, né? E para quem tiver o interesse de adquirir o livro, onde ele encontra, por qual valor? O livro está a R$ 35,00 ali na livraria, aqui em Santa Cruz, na livraria Iluminura. É a única livraria que está vendendo, né? Ou então pelo nosso e-mail, que é o racomum@hotmail.com. Faz o pedido lá que a gente manda pelo correio, se os correios funcionarem. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso com o Mundo de Chico e os próximos volumes. Muito obrigado. Tana Redim para o Unisque Notícias.